Fala galera, bom? Renato Mafra, Informática, junto com vocês aqui, novamente, para o edital da PCDF, cargo de agente, e vamos falar um pouquinho sobre programação, vamos falar um pouquinho sobre Python. A linguagem Python, que é criada para pessoas que não entendam muito de computador, sim, não estou falando besteira, é uma linguagem de altíssimo nível, orientada a objeto, e ela é para pessoas que não entendam muito de informática mesmo. Justamente permitir que a criação do raciocínio daquela pessoa gere o resultado de algoritmos que sejam para análise de dados. Então é criada para engenheiros, matemáticos, estatísticos, para facilitar resultados e não basicamente só programar máquinas. Você lembra que a máquina não faz, obviamente, o que você pede, porque você não pede nada para a máquina, você manda na máquina e a programação permite isso. Criar as etapas, os laços, os enquantos, os se não, e a máquina define a partir daquelas instruções o resultado que você mandou ela gerar. Vamos olhar para a tela então? Na tela tem lá Renato Mafra, sou Joe, Informática, e novamente nas redes sociais, prof.Renato Mafra. Tópico 7 da PCDF, noções de aplicação Python e R. Python, o nome não vem da cobra, né? Python vem de um grupo de comédia em homenagem. Python foi criado pelo Guido Van alguma coisa, não interessa quem criou, mas sim, o cara nem era da área de informática, mas sempre gostou de programar desde novo, e a ideia dele era criar uma linguagem fácil de utilização, fácil, que permitisse, obviamente, uma estrutura usada por qualquer um. Vamos de cara às questões. Uma linguagem, repito, de altíssimo nível, não tem uma estrutura única, permite que o teu raciocínio seja levado para ela de maneira bem amigável. Questão do CESP, Polícia Federal, 2018, também cobrou Python. A questão tem um if, uma das funçõezinhas mais usadas em qualquer programação, e pode entender sempre um if como sendo um se. Ele vai verificar uma condição, se a condição for atendida, ele vai executar os comandos que estão abaixo do if. Se a condição não for atendida, obviamente, ele salta para a próxima sequência ou simplesmente ignora caso não tenha um comando sequenciado. A questão diz: julgue o próximo item relativo a noções de programação Python e R. Considere o programa a seguir na linguagem Python. If, se 5 for maior do que 2, então imprima, imprimir também um dos comandos mais usados, true, como verdade. Aposto eu que muitos já fizeram essa questão. CESP diz para concluir que a sintaxe do programa está correta e quando executado ele irá apresentar o seguinte resultado, true. Não irá, CESP, a questão está errada. Por que está errada a questão? Primeiro, porque faltou aqui na sua estrutura a gente colocar dois pontos depois do hífen. Se faltou colocar os 2 pontos, o programa de programação, a interface de programação, já negaria o código e daria erro de cara. As chaves aqui não são necessárias, porque o Python trabalha com indentação. E o que é indentação? É a separação por meio de recuo. Então, para você criar o if, você ia fazer if 5 for maior que 2, 2 pontos, e você não pode escrever o código sequenciado na mesma linha. Por quê? Porque o código do bloco agora de programação vai estar dentro do if. Então você tem que escrever isso com um recuo. Esse recuo pode ser de 4 espaços simples ou de uma tabulação, que já colocará automaticamente esses 4 espaços simples na estrutura. Então todo o meu print vai vir aqui, nesse formato sequencial. Imprima true, nessa estrutura. Beleza? Então o hífen aqui, aqui o espaço vem da indentação. E a indentação é o recuo, é o espaço que traz a programação. Se por acaso eu tiver um if nessa linha, tiver um print nessa linha e depois outro print nessa linha, esse print de baixo está fora desse bloco de programação do if. Então aqui será lido como um bloco inteiro de programação e aqui será lido como um outro bloco de programação. Então, a indentação permite organizar o código e, no caso do Python, além de organizar o código, também permite separar os blocos de programação. Beleza? Legal. Vamos aproveitar e somar mais informações para a galera. Quando eu tenho aqui o sinal de maior, todo mundo sabe que eu tenho um operador booleano, um operador lógico, um operador de comparação. Os operadores lógicos são um pouquinho diferentes da matemática, até porque, óbvio, a forma de escrevê-los é diferente. Na matemática você vai ter o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual que, o sinal de menor ou igual que,
o sinal de diferente e o sinal de igual. O Python não usará os mesmos operadores. A gente vai ter que fazer algumas alterações. Então deixa eu tirar aqui o diferente, vou aproveitar o que eu posso. Vou tirar aqui também o maior ou igual, menor ou igual, tá? Isso aqui era para ser um maior. Então, ó, maior ou igual que? Em Python é assim. Menor ou igual que? Em Python é assim. Diferente é a exclamação com igual. E o igual são dois iguais, na verdade. Porque se você usar um igual só, você vai definir um valor de uma variável. Exemplo, se eu escrevo na programação x é igual a 10, eu estou definindo o valor da variável x. Então, eu estou avisando qual será o valor da variável x. Por isso que eu botei igual a 10. Agora, se eu quisesse comparar, aí eu digo x é igual a 10. Aqui eu estou fazendo uma pergunta para ele e, obviamente, não dando valor ao x. E assim, aqui dentro de um if, por exemplo, ele poderia me dizer certo ou errado, sim ou não, ou qualquer outra coisa que eu queira definir para ele. É um ponto importante vocês conhecerem, básico de qualquer programação. Operadores podem variar entre uma e outra e o Python trabalha com essas operações. Se você lembrar do Excel, do Calc, que também está no seu edital, tem algumas diferenças. O Calc e o Excel trabalham com o mesmo sinal de maior, mesmo de menor, mesmo maior ou igual, menor ou igual, só que no Calc e no Excel eles trabalham com o sinal de diferente com o sinal de menor e maior juntos. Então isso pode ser um ponto para confundi-los na prova. O igual deles é igual mesmo. Então aqui na programação, diferente e igual. Beleza? Importante ver. O que eu vou te convidar para acessar junto comigo? O idle. O que é idle? É um ambiente de desenvolvimento e programação. Existem idles que são livres, de código aberto, e outros são proprietários, alguns gratuitos e outros pagos. Mas é sempre lembrar idle e lembra sempre de interface de programação. O próprio Python tem o seu idle. O Python pode chamar de IDE também, tá? IDE, só desenvolvimento, interface de desenvolvimento. Vou buscar aqui, ó, idle do Python. Abri o idle do Python. Ele vai abrir aqui para mim o Python. Abre, olha lá, abriu o Python para mim na estrutura. Esse Python é a versão 3.8. Hoje existe até a versão mais nova, a 3.9. E lembra uma coisa importante, o Python 3 ele não é retrocompatível, ou seja, ele não é compatível, totalmente compatível com a versão 2 para trás. É importante saber disso porque questões de concurso já disseram que o Python 3.8 é retrocompatível, ou seja, volta e ele tem compatibilidade com versões antigas e ele não tem compatibilidade com versões antigas. Deixa eu apresentar umas coisas para vocês. Olha aqui, tá vendo que eu tenho 3 sinais de maior aqui? Esses 3 sinais de maior determinam que o programa está pronto para receber comandos. Então, toda vez que você encontrar maior, 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 é que ele está pronto para receber comando. E quando você encontrar 3 pontos, ponto, 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 seria um símbolo de continuação, que nem sempre é apresentado, mas se apresenta quando você ainda está dentro de um comando e ele está continuando em, óbvio, linhas seguintes àquele comando. Todos os arquivos gerados pelo Python por padrão são gerados como .py da programação. É possível, óbvio, convertê-lo em outros formatos, mas o padrão é .py, py, né, justamente o Python. Então vamos fazer a ideia que o CESP trouxe? If, a condição se o 5 for maior do que o 2, comparando ali, vamos tentar, de cara vou dar Enter. Ó, já deu erro de sintaxe. Erro porque faltou 2 pontos. Então vamos corrigir? Então se 5 for maior do que o 2, repito a sintaxe só para a gente ter estrutura, for maior do que o 2, agora os 2 pontos que ele tinha pedido eu não coloquei, 2 pontos, aceitou. Repara quando eu dei Enter, ele já acrescentou a indentação. Eu vou voltar, eu não vou aceitar a indentação dele, vou ser rebelde e vou voltar. Voltei e vou colocar o true aqui que ele colocou lá no exemplo, beleza? No formato aqui, Enter, e olha o que ele falou. Ele esperava um bloco indentado. Então, se ele não teve um bloco indentado, ele deu erro também de sintaxe, como o CESP apresentou. Dou um Alt P aqui, só para voltar com a programação. Dei um Tab aqui e vou dar um Enter. Agora sim, ele imprimiu true, verdade, no formato dele. Beleza? Eu poderia colocar outras condições e tal. Além do se, eu poderia usar um elif
seria um CELF, né? ELIF, opa, escrevi errado. ELIF seria um CIE, uma condição a mais. Eu posso colocar se o 5 for maior que o 2, ou se o 5 for, sei lá, igual a 7, porque eu quero um número específico, igual a 7. Se não, aí eu coloco um else embaixo. Else, Mafra, tá travando o cérebro. Else embaixo. Beleza? Porque ficou muito apertado aqui, sempre quando fica muito ruim de apresentar, obviamente dificulta. Então lembra, o se é muito usado, faz a comparação, o elif é uma união aí do se com o else, e ele serve como um se, com uma condição a mais, e o else seria uma condição se não. Se não isso, seria aquilo. Mafra, melhora isso aí? Só uma vez aqui, deixa eu melhorar. Aqui, ó, venho em arquivo, vou criar um novo, e nesse arquivo novo, vou fazer uma programação melhorzinha então, ó. Se o 5 for maior que o 2, na nossa estrutura, 2 pontos, imprima OK, aqui no formato. Você pode usar aspas simples ou aspas duplas, não tem problema, as duas funcionam. Legal? OK. Em versões anteriores, o print não necessitava do parênteses, a versão atual precisa do parênteses, por isso que é bom conhecê-lo. Então, dei um Enter aqui, nesse formato, e vou tentar colocar aqui, tá? Só para você ver a indentação. Coloquei um elif aqui, em relação a outra condição, se não, imprima, vou colocando várias coisas, vamos ver o que vai dar certo, o que ele vai reclamar, imprima erro. Aí você fala, tá certo isso aqui? Não, tá tudo errado. Tá tudo errado por quê? Porque eu nem dei a condição. Então eu tenho que dizer aqui, ó, se não, se 5 for maior não, vamos botar igual a 7, igual ao meu exemplo ali, diga 7, que seja. Estamos inventando aqui agora, minha criatividade não está fantástica. Se não, aí uma outra condição, se não, aí vai ser o else, aí a gente diz que se não, não vou precisar, obviamente, dizer a condição, porque é se não quando não atende às condições que foram colocadas lá. Se não, imprima erro. Agora sim, erro. Legal. Aí, se você olhar essa estrutura, alguns poderiam dizer que está certo, mas outros, aposto eu, já estão dizendo que está errado. Mas para provar isso, eu vou salvar, Ctrl S, em algum lugar aqui do computador, já está aqui na pasta download, vou deixar aqui, vou salvar na pasta e vou executar com o comando F5. Olha aqui, deu erro. Por que deu erro? Esse elif seria um se, ele não pode estar indentado junto com o meu print, que faz parte do if, eu tenho que trazê-lo para trás. Agora ele está na indentação certa. Pode parecer que tudo está bem, mas ainda tem um problema. Porque eu tenho um problema, a mesma coisa aconteceu com o se não. Eu também tenho que puxá-lo com a indentação para cá. Deixa eu puxar também a ideia do print aqui, ó. Repito, posso usar um tab ou posso usar espaços. Um só até funcionaria, mas para documentar, 4 espaços vazios, ó. 1, 2, 3, 4 espaços vazios aqui para deixar tudo correto. Agora sim, salvo novamente, F5 executa e agora ele aceitou e aí deu ali OK, porque de cara, óbvio, 5 é maior. Eu não precisaria colocar o 5 de cara aqui, poderia receber de um comando do usuário, mas aqui foi um exemplo esdrúxulo, então tá valendo, tá? Avanço, mais um item, questão 2 do CESP diz: a expressividade do código é uma característica importante no desenvolvimento e manutenção de um software. Python e Ruby, não é um que está no nosso edital, mas tudo bem, são exemplos de linguagem que apresentam essa qualidade. Acerca de linguagem, julguem os itens subsequentes. Em Python, o comando int1 cria um objeto do tipo int, que recebe 1 como parâmetro em seu construtor. Int é inteiro. Inteiro, que obviamente vale para os números inteiros. Se eu quero colocar um número fracionado, eu vou usar a estrutura do construtor float. Float ele vai usar para o número fracionado, então 2.5, aí seria float. E se eu quiser usar uma string, que seria uma sequência de caracteres que são entendidas como texto, aí eu posso usar str, beleza? Aí é uma string que é vista como uma sequência de texto. Vamos ver isso aqui no Python. Então a questão está certa, sem problema, ele criou o objeto inteiro. Aqui, ó, vou no idle e vou dar valor a um objeto qualquer. Eu digo que A é igual, lembra da valor é um igual só, é igual, aí vou colocar valor agora. Vamos colocar um número qualquer, igual a 10. Legal. Com isso, A agora é 10 e 10 é um valor inteiro. Vamos ver o tipo? Type me diz o tipo de A.
ele me diz que A é uma classe inteira, ou seja, é um número inteiro. Vou tentar fazer a mesma coisa agora, só agora eu vou colocar entre aspas. Na sua estrutura vai diferenciar um pouquinho. Olha aqui, ó. B é igual ao 10, entre aspas aqui. Enter, e eu vou pedir para ele me dizer quem é o tipo de B. O tipo de B agora é string. Por quê? Como eu usei aspas, ele trouxe a ideia de que é uma sequência de caracteres. Foi visto como uma string e não como um inteiro. Depois eu poderia converter, mas a princípio o tipo já foi definido de maneira dinâmica. É uma qualidade também do Python, que eu não tenho que ficar definindo na mão cada um dos tipos de valores, tá? E um float aqui para a gente criar. Vamos colocar aqui C é igual a 2, vou tentar o vírgula, tá? Vírgula 5. Repara, 2,5, na hora que eu olhar o tipo, olha o que vai acontecer. Opa, Mafra faz bagunça não, não é aí. Aqui, ó, na hora que eu olhar o tipo do C, 2,5, o tipo, opa, cabeção. O tipo do C, ele está falando que é uma tupla. Por que isso? Porque ele entendeu como uma sequência de valores separados, 2 e o 5. Porque eu não poderia usar o vírgula aqui no Python, eu usaria o ponto no Python para ele entender como sendo um float, tá? Olha que viagem, cara. Então agora sim ele entendeu como sendo uma fração aqui no valor. Detalhezinho bobo, mas que estando na sua prova, você óbvio pontua na frente dos outros, tá? Eu sei, é chato, mas coloca aí, faz uns testes, brinca, desenvolve alguma coisa e você vai ver como não é tão complexo assim. Mais uma, essa questão não é do CESP, tá? Mas é só para ficar dentro daquela mesma estrutura e contemplar mais itens, porque o CESP não falou de tudo, é claro. Quanto aos conceitos e as técnicas de programação de computadores, julguem o item. Em um programa escrito na linguagem Python, o comando de atribuição x é igual ao int 5.9 fará com que a variável x passe a armazenar um valor inteiro igual a 6. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não. No passado até que era possível, mas a questão é nova. Se a questão é nova, inteiro, hoje, em versões 3 do Python para cima, hoje o inteiro mostraria o valor inteiro daquela variável, daquela estrutura daquela classe. E o valor inteiro não é 6, porque ele não arredondou para cima. O valor inteiro seria o número 5, o que torna a questão errada, porque o inteiro é só o que está antes, obviamente, do ponto 9. Então ele só vai apresentar 5. Mafra, é possível que ele apresente 6, que ele arredonde? É, mas você vai usar outras funções como round. Você não vai usar o inteiro, porque o inteiro ele só vai exibir o valor inteiro, ou seja, só o que vem antes do ponto ali naquele exemplo. É legal conhecer. Mas também não do CESP, mas as mais novas possíveis para contemplar de tudo. Já já eu volto aos itens do CESP. Com relação à execução do código acima, na linguagem de programação Python, julguem o item. O caractere cerquilha, muita gente conhece como o jogo da velha, ele é a cerquilha, também chamado de tralha, só não chama de hashtag, por favor, tá? Usado na linha 2, indica um comentário. Perfeito. Para que serve um comentário? Um comentário serve para documentar o código. Óbvio, a documentação permite organizar e que outras pessoas, ou até você mesmo, quando esquece o que fez, a documentação te ajuda a lembrar como você chegou àquele raciocínio para gerar aquele valor naquele momento. Na programação do Python, a recomendação é usar dois sinais cerquilhas para fazer um comentário na sequência. E lembra, se tiver algum valor à esquerda do comentário, esse valor vai ser calculado. Se eu colocasse lá Python 5 mais 3, esse valor daqui, ele vai executar porque ele está à esquerda do comentário. E ele vai tornar a parte da direita um comentário. Cuidado com isso, tá? Então vamos colocar um comentário naquele arquivo que fizemos. Então aqui, ó, a gente faz um comentário aqui no final. Então eu vou usar jogo da velha. Um só funciona, mas ele pede 2 na sua documentação oficial. Então aqui eu coloco comentário para lembrar, né? Se 5 é igual a 2. Legal, só para a gente lembrar disso, se eu executar esse código, em nada vai influenciar o código, ele vai continuar executando normal. Agora, óbvio que se eu tivesse colocado aqui o jogo da velha antes, toda a linha
teria sido comentada e nesse formato ele vai dar erro, óbvio, porque ele não vai entender aquela impressão no início com a indentação naquele formato. Legal? Deixa eu ir para a questão. Mais questões, certo item, comentário lá, assim como em outras linhas para documentar o programa. Avanço. 5. Também não CESP, já vou voltar para ele, eu prometo. Sesgran Rio dizendo: seja o seguinte programa Python armazenado no arquivo p2.py, o que será exibido pelo comando print v3, imprima o conteúdo de v3, quando esse programa for executado por meio do idle. Olha o idle lá, ambiente de desenvolvimento e aprendizado do Python. Ele definiu a variável v1 com a palavra Rio de Janeiro, as palavras Rio de Janeiro, né, o nome da cidade, Rio ou do estado Rio de Janeiro. Depois diz que v2 é igual a v1 ponto split e tirou o O. Como assim tirou o O, Mafra? Esse comando aqui serve para remover. Então ele removeu o valor que está aqui dentro. Então de cara, olhando para os itens, eu iria não considerar a letra D de cara, não considerar a letra E, a letra B. Eu já tiraria elas assim, adiantando as coisas, porque elas têm a letra O. E aqui na B, na verdade, ele tirou foi tudo, né, cara? Exagerou. Então eu poderia ficar entre a A e a C. Depende da sequência que eu vou imprimir o V3. E quem é V3? Olha o que ele diz quem é V3. V3 é igual ao V2 índice 0, mais o V2 índice 1. Entenda que esse mais serve para concatenar. E o concatenar é porque ele está usando um contexto. Então, se a palavra Rio de Janeiro está sendo concatenada, ele vai fazer um valor mais o outro, ele vai encostar um valor ao lado do outro. Então, na sequência, ele vai pegar o índice. O que é o índice? É a posição. O índice 0 refere-se à primeira letra. O índice 1, a segunda letra. Ele não começa o índice do 1 em diante, ele começa do 0 em diante. Então, está pegando a primeira e a segunda, concatenando as duas, juntando as duas nesse formato. Lembra que para texto eu posso usar o mais ou eu posso usar a multiplicação. Se eu usar a multiplicação, ele pega um valor e multiplica quantas vezes você definir aquela palavra. Se eu usar o mais, ele concatena um valor por outro na programação em Python. Aí depois ele usou outro índice, onde ele pegou todo o conteúdo até o 1 ali para fechar. Eu poderia usar menos ele pegaria ao final e 1 ele pega no início. Exemplo, eu faço lá com colchete índice 1. Ele vai pegar a segunda letra, porque o 0 seria a primeira. Se ele usasse índice menos 1 ele vai pegar a última letra. Por quê? Porque quando é o negativo, ele vai buscar na última parte do índice e vai voltando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Mas de cara já está entregue a resposta, né? Chata. Depois ele pegou mais o V2 índice 2, que ele foi juntando todo mundo de novo. Então ele foi juntando índice 0, índice 1, o índice 2 no formato, ele está concatenando. Como aqui ele não colocou juntinho, ele separou com o valor do V2 índice 2, estava tudo junto e ele não pegou na sequência, então ele pegaria a posição vazio, depois está montado. Então, como ele tinha gerado o valor removendo o 0, estava todo mundo junto, o 2 na sequência dele estava aqui no formato, né? O 1 e o 2 estava aqui, ó. 1 e o 2 aqui. E depois ele juntando todo mundo, a palavra inteira aqui no índice final, porque ele bota só o 2 pontos, assim como ele colocou aqui. Então aqui a palavra inteira, aí ele forma o Rio de Janeiro. O mais importante não é nem você pegar essa questão chata e trazer toda para o seu conhecimento, e sim conhecer o comando que remove caracteres definidos dentro de uma string, de uma sequência de caracteres. É chato, pacas, mas quando você vai conhecendo, as coisas vão ficando claras. Olha CESP de novo. Polícia Federal, 2018 CESP. Com relação à programação Python e R, julgue o item. Considere os seguintes comandos na programação em Python. A, ele definiu como Hello World. Olá, mundo. Repara que ele colocou espaços. Se ele está entre aspas, os espaços vão contar perfeitamente, farão parte. E esse espaço tem tudo a ver com a questão, porque depois ele mandou imprimir A. Se ele só imprimisse A, esse espaço usado seria, obviamente, impresso e exibido em tela. Agora ele botou .strip aqui e colocou a estrutura dele. O que ele vai fazer? Ele vai remover os espaços. É para isso que ele serve. Eu tenho função para tudo, cara. Remover espaços.
Então, ele vai tirar os espaços que existem antes e os espaços que existem depois, no seu formato. Aí CESP diz, esses comandos, quando executados, apresentarão o resultado a seguir. A, índice 0, hello, A, índice 1, word. Não. Ele não vai separá-los em índices. O que ele vai fazer, em elementos, o que ele vai fazer é remover os espaços. Errado CESP. Caramba, sério? Deixa eu te mostrar outra que entregaria o que ele quer. Se fosse com este comando da próxima, seria a resposta certa. Olha o CESP. No Python 3.7, eu estou usando aqui o 3.8, mas vale a mesma coisa, só não valeria para versões anteriores ao 3. A instrução que realiza a impressão de uma lista de cadeias de caracteres nomeada Y, separando, ali separando os elementos. Separando cada elemento com uma vírgula é, que comando eu vou usar para separar os elementos? Join. Então eu vou imprimir, separando com a vírgula, o conteúdo de Y. Isso é só para apresentar, nem vou ficar fazendo suspense aqui não, porque se você não conhece, não adianta nada eu fazer suspense, tá? Leva uma coisa legal junto com você. Eu tenho 3 sequências de elementos que são importantes se conhecer em relação ao Python. Eu tenho uma sequência chamada de tuplas, eu tenho uma sequência chamada de listas, eu tenho uma sequência chamada de dicionários. O que separam a sua estrutura? É importante conhecer as listas e saber que ela vai usar colchete na sua criação. E as listas podem ser alteráveis. Eu posso usar comandos como append, por exemplo, para acrescentar informação a uma lista. Eu posso remover conteúdos, posso mudar a sequência, mudar o conteúdo existente, sem problema. Então elas são mutáveis, elas podem ser alteradas. Já uma tupla é uma lista imutável. Então a tupla faz uma sequência de elementos também, mas ela não permite que a sequência seja alterada. Então a tupla não vai usar colchete, ela vai usar chaves. Então, entre chaves, eu vou ter uma lista imutável. E a lista imutável é chamado de tupla. Opa, fiz bagunça. Lista imutável é chamada de tupla. E o dicionário? O dicionário trabalha com valores binários, ou seja, é uma sequência de valores que podem ter dentro dele listas ou tuplas, e essa sequência trabalha sempre de 2 em 2. O que ele usa? Ele vai usar, na sua estrutura, colchetes. Então ele vai usar colchetes, ele vai usar o nome, o key daquele valor, aí ele usa na sequência aqui 2 pontos e o valor aqui do lado. Vírgula, o próximo e assim por diante. Mafra, melhora isso, pelo amor de Deus. Tranquilo. Na última não preciso botar vírgula, que eu vou fechar colchetes aqui. Se fosse mais, eu colocaria mais vírgulas. Então aqui entra a chave, que vai identificar o valor, e aqui o valor que eu vou colocar. Beleza? Valor aí. Aqui eu coloquei em português e coloquei em inglês, aí tá difícil, né? Então vou botar chave, valor, chave, valor. Chave, valor e assim por diante. O que muda isso em relação a uma lista? Quando você vai localizar alguma coisa na lista, você usa o índice, que é a posição daquele valor. Então, digamos que eu tenho aqui, colchete, um nome, Ana, vírgula, outro nome, Pedro, vírgula, outro nome, sei lá, Marcos. Legal. Fecho colchetes. Se eu quero localizar e exibir apenas o primeiro valor, o primeiro elemento, eu iria imprimir print, o índice o quê? Imprimir o índice 0, para imprimir Ana, dentro daquela lista que eu estou. Então eu colocaria a lista, e entre colchetes, o valor, entre parênteses para chamar o valor, né? O valor 0 para imprimir Ana. Agora, quando eu quero imprimir um valor de um dicionário, eu não vou usar o índice, chamando o índice com números. Eu vou usar o nome da chave. E ele vai imprimir o valor baseado naquele nome de chave que eu tenho. Então eu posso definir um nome para cada chave que vai gerar o valor. É legal conhecer isso no seu formato. Beleza? Avanço aqui para mais conteúdos. Mais uma, também não do CESP, mas já voltarei a ele, é só para tentar ampliar aqui os conhecimentos que o CESP já cobrou. Na linguagem de programação Python, o método que permite verificar se uma string começa com alguns caracteres entregou, né? Começa a start. Então, start with, ele vai identificar se ele começa com. E se fosse end with, ele iria identificar se termina com. Aqui, ali começa, aqui
termina com. Então você quer testar, por exemplo, se o usuário começou com um caractere numérico, se o usuário começou com uma letra específica, você pode usar o start with. O comando return, ele serve para terminar, para voltar, encerrar um while, que seria um enquanto. O def seria para criar uma função. O comando len serve para verificar quantos elementos ou caracteres existem em uma lista ou em uma variável. E o count conta. Esse aqui ele vai trazer os elementos em si, então ele não vai contar todo o estrutura. Por exemplo, eu pego a palavra Renato. Aí o len de uma variável com Renato vai contar quantos caracteres tem a palavra Renato. Então ele vai contar 2, 4, 6 a palavra Renato. E o count em elementos, ele contaria numa lista, por exemplo, quantos nomes aparecem lá dentro. Então se tem Renato, Pedro, Ana, ele não vai contar Renato como 6. Renato é um elemento, Ana é um elemento, Pedro é outro elemento. Aí ele vai contar 3 no total de elementos. Letra A é a resposta certa, tá? Mais conteúdo pra gente. 8, também do CESP, mais antiga, mas está valendo. Está valendo com uma certa adaptação. Por quê? Essa questão é muito chatinha na construção. A gente vai entender, mas mais importante do que fazê-la em si é conhecer o while. O que seria o while? Um enquanto. Então, enquanto ele não alcançar o que deseja, ele vai continuar executando aquele laço indefinidamente, até ele conseguir chegar naquele enquanto dele. Então ele está dizendo, enquanto B for menor do que 20, ele vai continuar executando esse laço de maneira interminável, beleza? Vamos a ele. Assinale a opção que apresenta a sequência correta de números impressos no console de interpretação Python durante a execução de comandos acima. Se você executar esse comando hoje, esse comando vai dar erro em Python mais novo. Por quê? Porque ele não colocou o print aqui com abre parênteses e fecha parênteses na sua estrutura. Mas, adaptando as versões de hoje, a gente teria a letra E, que fala, Mafra, como é que você chegou a isso? Vou te mostrar agora. Olha o que ele fez. Ele diz que A vale 0 e B vale 2. Legal, então vamos preencher isso. A vale 0, B vale 2. Então a primeira vez que ele passa no laço, A vale 0, B vale 2. Aí o que ele olha? B ainda é menor que 20, então eu vou executar. Aí ele faz, o A será igual ao B mais o B. Como assim, Mafra? Peraí. O A vai ser igual ao B e o B vai ser igual ao A mais o B mais 1. Nossa, que complexo. Olha que ele separou os elementos. Então, o A vai ser igual ao B e o B vai ser igual ao A mais B mais 1. Então, vamos fazer isso na linha seguinte. O A vai ser igual a B. Quanto é o B? Não é o 2? Então, o A é igual a 2. E o B? O B é igual a quanto? O B é igual ao A mais B mais 1. Então, vamos fazer. O B é igual a 0 mais 2 mais 1. Fala, mas por que 0, Mafra? Se o A vale 2? Porque ele não valia ainda, ele só valeu na próxima passagem. Então, na primeira passagem, quanto ele está valendo? Não é 0? Então, eu fiz A mais B mais 1, não é? Então, eu estou fazendo A mais B mais 1, gerando o primeiro valor de B. Imprima B. Ele imprimiu na primeira passagem o B. Print o B. Então, se ele imprimiu o B, ele imprimiu o número 3. Só de achar esse, já eliminaria a B, a C de cara. Ficaria entre, óbvio, outras duas. Então, para evoluir, a gente faz a próxima. Na próxima passagem, quanto vale A agora? Na próxima passagem, A vale 2, não é? Que foi o valor que ele adquiriu na passada. E B vale quanto? B vale quanto? O B vale 3, não é? Que no seu formato, o 3 vem aqui do que eu imprimi, do valor que ele tem. Legal. Então, vamos gerar de novo os valores? Legal. Aí aqui na segunda passagem, o A vai adquirir um novo valor, de novo, né? Agora o valor de B. Então, o A vai ser igual ao valor de B e o B vai ser igual ao valor de A mais B mais 1. Ou seja, 2 mais o 3, que ele valia, mais 1. De novo, alguns vão falar, ué, Mafra, mas você não falou que o A vale 3 ali? Então, por que você está colocando 2? Porque é o valor que ele tinha quando começou aquele laço, começou aquela volta. O 3 ele adquiriu ao passar por isso, mas enquanto ele está lá, ele ainda tem aquele valor. Logo, eu tenho 2 mais 3, 5, mais 1, 6.
mais 1, 6. Chegando ao valor do segundo, eliminando a letra D e achando a resposta certa. Na próxima passagem ele vai achar 10, na próxima passagem vai achar 17, e como 17 ainda é menor do que o 20, ele vai continuar. Na próxima passagem vai achar 28 e vai parar. Por quê? Ao girar o laço de novo, ao encontrar 28 no B, que é maior do que 20, ele, óbvio, não vai alcançar ali o enquanto dele, ele vai encerrar aquele laço. Legal? Questão chata, mas necessária pra gente, tá? Já estou fechando o bloco aqui, fica tranquilo. Deixa eu colocar mais uma questão aqui, ó. 9. Polícia Federal, CESP, só para trazer os dias mais novos para você. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Aí ele faz, letras é igual. Olha que está entre colchetes. Se está entre colchetes é o quê, gente? Uma lista, uma tupla, é o quê? Uma lista. Faz o teste aí no Python, cara. Pega qualquer idle aí e faz um teste. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu levar isso aqui para cima. Estou fazendo bagunça aqui. Tomara que você esteja enxergando direitinho. Ó, deixa eu fazer aqui uma lista qualquer. Ele usou letras. Então, letras é igual. Opa, atenção que eu estou fazendo, hein? Aqui, ó, letras é igual. Aí ele colocou ali a letra P, um exemplo de letra que ele colocou. Letra P, vamos colocar maiúsculo igual a ele. E separou aqui na estrutura, vírgula, a letra F. PF, Papa Fox. Eu coloquei aqui um com aspas simples, apóstrofo e aspas duplas, para você ver que dá na mesma, não tem diferença nenhuma aqui. Só tem diferença os aspas simples e dupla quando você começa aquela estrutura com aspas duplas e quer colocar dentro dela uma aspa simples para falar que naquele texto tem aspas. Aí você pode colocar, abrir e fechar com aspas duplas de uma ponta a outra, e no meio, ao escrever uma string, você pode colocar aspas simples para ele entender que você não fechou, você está só marcando aquele item com uma aspas do texto mesmo e não da parte de programação. Pergunta, vai dar certo ou vai dar erro? Se eu colocar aqui, óbvio que vai dar erro, porque ele está tentando fazer uma comparação booleana, uma comparação lógica com letras. O que foi, Mafra? Não entendi. Olha o que o CESP fez, gente. Ele usou o sinal de comparação e não para adequar o valor. Se eu quero dar valor à variável, eu começo com igual e não com dois iguais que servirão para comparação. Aqui vai funcionar. Aqui agora ele deu valor à variável letras PF, mas na questão que estamos já está errada. Já está errada porque ele usou os dois iguais. E isso aqui é para comparação. Então, de cara, você nem esquentaria a cabeça, tá? Depois ele tem um for, que também é um laço, bem legal, bem útil. E ele vai fazer, aqui você pode usar qualquer letra, tá? Qualquer letra, geralmente usam i, mas é qualquer letra. Então ele vai fazer um laço x, que é a variável que ele deu, dentro de letras. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar por todos os elementos e imprimir eles. Aí ele colocou, as chaves aqui é facultativa, na digitação para deixar o código mais simples você nem digita, mas aqui não daria erro não, se você usasse. Então, imprimir o X. Então, na primeira passagem do laço, ele imprimiu o P. Na segunda passagem do laço, ele imprimia o F. Então, quando ele colocou o PF aqui na mesma linha, ele não estaria certo, porque ele vai fazer linha por linha a cada passagem. E ele estaria ainda mais errado, porque ele colocou dois iguais, o que daria erro nesse formato. Mafra, mostra esse for lá. Mostra, olha aqui, ó. Já tem um valor, então vou fazer, ó, for. Olha que vai ter um outro detalhezinho ali, tá? Não sei se você percebeu, mas eu nem coloquei ali na minha anotação. Deixa eu usar outra letra. For i in letras. Olha o que ele vai fazer. Vai dar um errinho aqui, ó. Por que vai dar um errinho? Eu não coloquei no meu comentário lá, mas faltou o que aqui, gente? Faltou 2 pontos, né? Então deixa eu usar de novo. 2 pontos. Enter. Ele já trouxe a indentação para mim. Eu vou mandar imprimir. Eu vou mandar imprimir o quê? Imprimir X? Não, porque no meu exemplo eu estou usando o I ali na minha estrutura. Então, se eu estou usando o I, óbvio, eu tenho que colocar com o I aqui. Então, vou imprimir, linha de continuação. Olha o que ele fez, PF. Mafra, dá para fazer tudo na mesma linha? Dá, sem problema. É só eu colocar I de I. Aí eu chamo os dois, um dentro do outro, aí ele faz na mesma linha, na sequência. Mas se não, ele vai fazer separado assim, um por linha a cada passagem do laço. Mas tinham vários erros, né? O 2 pontos, a ideia da comparação e assim por diante. Olha para mim de novo. Você quase não olhou para mim, né? De novo não, quase não olhou para mim esse bloco. Baixa o Python, faz o uso de um código simples. Você tem que conhecer sua estrutura e, por exemplo, se você não souber a ideia dos operadores matemáticos, que é básico no Python, você vai ser derrubado por questões tão bobas.
e eu quero te preparar, porque no Adelante a gente tenta preparar pegando pesado com você, porque a gente, óbvio, tem a consciência de que você tem um nível alto e alcançando esse nível cada vez mais alto não será pego por bobagens. Instala, cara, não é nada demais não. Cria programações, não quer instalar? Não tem problema. Tem vários emuladores que rodam para um ambiente web que você pode usar direto no navegador, gratuitos. Só vai lá, se cadastra, alguns você nem se cadastra, executa o código, salva o programa e passa a testar aplicações assim. O que eu indico? Que você conheça a estrutura. Então, fazer um if com um elif, com um else, importantíssimo. Fazer um while para entender enquanto aquela condição não for atendida, continue. Na sua estrutura, conhecer um for, e o for pode ser feito de um dicionário, por exemplo. Aí eu posso fazer só com as chaves, só com os valores, ou um for dos itens, que pega tanto chaves quanto valores. É bom dar uma aprofundada nisso, conhecendo os principais comandos, para você ser salvo nisso. Coloquei as questões para dar uma variada, mas óbvio não temos questões sobre tudo, então vou fechar esse bloco por aqui, a gente ainda volta com mais itens, beleza? Sei lá a sequência você está vendo, mas eu me despeço nesse. Valeu!